Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Falando em não aceitar, a gente levantou aqui uns pontos interessantes sobre catarses psíquicas na hora do desencarne. O que você pode falar? Vi muitas vezes isso. É assim, você já ouviu falar que muitas vezes na hora da morte, a Rosana também já conhece, abre assim uma luz, a pessoa fala, entrei num túnel de luz. Tipo Ghost, assim. Naquelas EQMs, que tanto se fala, isso também na hora da morte, que é uma passagem que se abre, ela entra ali e já sai em determinado plano. É um Stargate extrafísico, um wormhole astral, um buraco de minhoca astral. Então, isso se abre muitas vezes na hora da morte. Tem gente que desencarna, o mentor tem que descer e soltar ela ponto a ponto, tão encalacrada que ela tá. Mas, em outros casos, abre-se uma luz, a pessoa é arrebatada para outro plano e se vê do lado de lá, já de frente, com esses mentores ou entes queridos que ela tiver. Então, várias vezes eu vi isso, uma pessoa dentro dessa passagem, que é como se fosse ela em pé, e um facho de luz em cima. E uma coisa que é importante falar, todas as vezes que eu vi isso, a pessoa estava nua. E não havia o sentido da vergonha como a gente tem aqui. É que na hora da passagem, a pessoa tem que quebrar o último condicionamento, que é ela não é o corpo. O corpo não tem bolso pra você carregar nada. Então, a pessoa se vê nua por um motivo, tipo assim, despoja até da roupa. Nada pertence a você, até a não ser seu nível de consciência. Então, você está despojado de tudo que você acabou de desencarnar. Quer dizer, é psicológico deixar a pessoa exposta, porque ela veio assim ao mundo, ela vai partir. Eu vi isso. Aí, uma pessoa que eu conheci, que morreu de câncer, tá? Eu fui levado para ver ela dentro dessa passagem, tá? E eu assisti de fora uma inteligência extrafísica que eu não via, que estava dentro da luz, descia a voz do cara pelo coronário dele, Rosana, uma voz mental aqui, sabe aquela coisa que um religioso falaria assim na hora da morte? A poderosa voz de Deus dizendo que fizeste da vida, irmão. Era algo assim, mas não era nesse tom, tipo assim, você tem algo a declarar antes de partir? E esse meu amigo era bocudo pra caramba, reclamão, uma pessoa ótima, mas bocudo. Qualquer coisa ele reclamava, xingava, mas era uma pessoa ótima, ajudou muita gente. E teve um câncer. Ele ali dentro falou, pois bem, eu quero falar assim, tudo mentalmente. Começou a reclamar, por que eu tive essa maldita doença? Eu conheço um monte de gente lá embaixo que merecia essa doença, mas não eu. Então sabe aquela coisa de jogar pra fora? Porque eu passei sufoco desde a infância e vocês não viram que eu ajudei um monte de gente? Ele parou e aquela voz mental falou assim, terminou? Sim, então passa. Aí eu perguntei ao mentor que tinha me levado para observar isso. Se já sabiam o que ele ia falar, e é inevitável que ele passasse, por que pediram ele para falar? E aí o mentor falou, para fazer uma catarse psíquica antes de passar, vomitar os dramas aqui, não levar para o lado de lá. Uma catarse psicológica antes de passar. Joga tudo fora, tudo que é reclamação. Tá pronto agora? Se limpa disso, sobe. Sabe? É para o cara passar sem o looping mental, que daria trabalho para fazer terapia lá, já faz na hora da passagem. Tipo assim, guru, quer falar alguma coisa? Fala logo. Vai, fala logo, cara. Ele sabe? Teve sorte para não ter que ficar... Não ficar do lado de lá, remoendo e atrapalhando. Anos remoendo. Fala logo, moleque. É uma terapia breve ali, super breve. Você sabe que é uma coisa que às vezes eu me encontro... Wagner, eu vou te falar o que eu vejo, tá? Às vezes eu me encontro no plano e na hora eu vejo pessoas subindo numa espécie de trem. Sim, eu já vi isso também. Você já viu isso? Veículos extrafísicos plasmados. Tipo trem, tipo ônibus, tipo bonde, até bonde eu já vi. Cheio de desencarnado, entra numa luz e some. Por quê? Para que os caras não tenham ideia da plasticidade do astral. Precisam de algo semelhante às coisas daqui. Eu fico sempre, às vezes, nesses pontos que as pessoas estão entrando. Isso, que são esses ambientes intermediários. Então, tipo assim, guru, entra naquele ônibus ali, senta que tá na hora de ir. Veja, um foi arrebatado pela luz, mas tem gente, às vezes, tão complicada mentalmente, que você usa a plasmagem de veículos no sentido de algo que atravessa, locomove. E a gente está lá o quê? Ajudando o pessoal a... Isso, a entrar com a nossa energia para condensar. E ficar no meio, a gente fica no meio. O André Luiz fala do aeróbus no nosso lar, que é um veículo. Existe veículo lá, existe veículo no intermediário, entre lá e aqui, nessas passagens. E aí você fala, não podia dar um passe no cara e subir? Sim, várias vezes. Mas tem cara tão cristalizado, tão cascudo,
que precisa de uma referência física, não dá para levar os caras por teletransporte, tem que botar ele dentro de algo que lembra um veículo para poder passar. Então, explicando isso hoje, muita gente passa a entender, porque tinha gente que falava assim, como é que pode ter ônibus do lado de lá? Tem, mas não é no sentido como daqui, é uma plasmagem feita para que a mente do desencarnado aceite a ideia da Olha que passagem. interessante, e a gente fica ali dando o maior apoio. É o maior apoio, exatamente.